Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista. Sábado, 9 da noite, tem Fluminense Sport no Maracanã. Um jogo importante para o Leão, rodada 30, o Sport que fará o seu jogo 31 no Campeonato Brasileiro. E com desfalques importantes, como destacávamos ao longo desta quinta-feira no Twitter. Coloca na tela para o torcedor conferir, porque o Sport não vai contar com essa dupla que vem gerando aí boas situações ofensivas para a equipe. O meia Gustavo, o atacante Mikael, eles estarão de fora por conta de suspensão. Tomaram o terceiro amarelo e não enfrenta a equipe do Fluminense. A expectativa é que Santiago Trellis possa ser o titular da equipe rubro-negra, né? Além dessas duas baixas, o Sport conta com 5 atletas que estão pendurados, cada um com 2 cartões amarelos: o goleiro Maílson, os volantes Ronaldo e Zé Wellison, o meia Hernanes e o atacante Paulinho Mocelin. Mais uma vez, Hernanes com 2 cartões amarelos. E até como destacou lá nos comentários do Twitter o querido Lucas Barcelos, né? Ele acabou esboçando uma escalação que eu particularmente concordo com esse esboço do Gustavo Florentin, que não estará à beira do gramado. Gustavo Florentin, como as imagens elas acabam demonstrando, viajou com a delegação rubro-negra para o Rio de Janeiro, mas ele não estará à beira do gramado porque acabou sendo expulso na vitória do Sport por 2-0 diante do Atlético Goianiense. Hector Nunes deve ser o substituto, né? Deve o técnico interino, auxiliar do paraguaio no comando da equipe rubro-negra nesse jogo fora de casa. E o provável Sport com o Maílson no gol, Everton na direita, uma zaga com Rafael Thierry e Sabino, o Sander sendo mantido no lado esquerdo, uma formação de meio de campo com Marcão, Zé Wellison e Hernanes, sendo o homem da armação. A dúvida na direita, porque Everaldo viajou com a delegação para o Rio de Janeiro, mas ainda não se sabe das condições do atleta, que será testado minutos antes da partida. Ele que ainda está em processo de transição física. Caso não tenha condições, Paulinho Mocelin deve ser o substituto, com o Luciano Juba fazendo ali a duplicidade no lado esquerdo e tendo Santiago Trellis como o centroavante para esse compromisso. Destacar o adversário do Sport também, o Fluminense. Fluminense que está no meio da classificação, quem sabe aí vendo os desdobramentos do torneio e de outras competições, podendo chegar a uma pré-Libertadores, anseia essa colocação ao término do campeonato e tem aí voltas importantes. Vai contar aí com o retorno de John Kennedy, o próprio meia Nonato também estará de volta. Expectativa que Fred seja o centroavante da equipe do técnico Marcão, já que no jogo contra o Ceará, Abel Hernandes acabou começando a partida e o Fred na condição de reserva. E a equipe que tem aí duas dúvidas. Tem aí o Marcos Felipe, goleiro, tomou um choque no joelho na partida contra o Ceará. Caso não reúna condições, Muriel deve ser o goleiro, mas já nesta quinta-feira ele treinou normalmente. E tem a expectativa também em cima de Iago Felipe, que caso não reúna condições, o Nonato deve ser o substituto. Então, Fluminense na tela para o torcedor conferir, que deve ir a campo com Marcos Felipe ou Muriel, Samuel Xavier na direita, Samuel Xavier ex-Sport, Nino, David Braz e Marlon complementam o sistema defensivo, André, Nonato ou Iago Felipe e o John Arias no meio de campo, e lá na frente Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred deve ser o time de Marcão. As informações que foram obtidas através do Globoesporte.com. Arbitragem definida para esse confronto, tá? É o Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiânia, ele que apitou já 2 partidas do Sport nesta Série A. Ele comandou o 0-0 entre o Sport e Chapecoense, ainda no primeiro turno, e a vitória rubro-negra diante do Bahia, por 1-0, jogo que aconteceu lá em Salvador, naquela vitória com o gol do Mikael. Ele será assistido, né, pelo Alessandro Rocha Matos, que é FIFA da Bahia, e pelo Nailton Júnior de Souza Oliveira, que é do Ceará. O árbitro Márcio Henrique de Góes, de São Paulo, ele será aí o assistente do VAR. Então a gente vai estar aí acompanhando também essa arbitragem que comandará esse compromisso. Gustavo Florentin já havia falado, né, dessa expectativa de quem sabe se reunir com o Sport
para uma renovação contratual pensando em 2022, mas o treinador rubro-negro ele está muito condicionado à questão de permanência do clube na primeira divisão. Caso isso aconteça, a expectativa é que o Sport possa continuar sim com o paraguaio. Caso não, aí a atração de mercado, ou até mesmo o próprio mercado paraguaio pode contactar o Gustavo Florentin, que já deixou aí bem claro a vontade de permanecer na capital pernambucana, mas está muito atrelada à primeira divisão desta temporada 2021. Em relação a retrospecto, vimos que nos últimos jogos, o Fluminense não consegue vencer o Sport no Maracanã, mas as vitórias do Fluminense têm sim acontecido em outros estádios, como foi assim em 2016, onde no Giolito Coutinho a equipe do Fluminense bateu o Sport por 3-1, e neste ano válido pela temporada passada. A vitória magrinha do Fluminense por 1-0 no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, mas de lá para cá, em 5 jogos, em sequência, jogando no Rio de Janeiro, foram 2 vitórias do Fluminense, com 2 empates e apenas uma vitória do Sport lá atrás, em 2017, naquela luta pela permanência na Série A. Então agora eu quero a opinião do torcedor. O que é que vocês acham aí a respeito dessa titularidade de Santiago Trellis, provável para esse jogo diante do Flu? Os pendurados do Leão, mais uma vez Hernanes nesta lista. E claro, comenta à vontade sobre outros detalhes do esporte aqui no nosso canal, o canal do YouTube do Anderson Batista. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!